E, antes de mais nada, dizer que Vossa Excelência fique tranquilo, que falará aqui, nem que eu tenha que ficar o tempo que Vossa Excelência precisar dirigindo a sessão, senador Jorge. Falar sobre a ferrovia, falar sobre uma situação de uma tentativa de embargo da ponte do Rio Madeira. Daqui a pouco vou falar para o povo do Acre e também sobre as audiências que fiz com o prefeito Marcos Alexandre essa semana aqui, o prefeito da capital. Muito bem, senador. A palavra, Vossa Excelência. Obrigado pelo carinho e consideração. Eu quero, na realidade, senador Jorge Viana, dar continuidade ao pronunciamento que fiz ontem da tribuna, tratando sobre o financiamento empresarial. Aliás, foi um tema também do pronunciamento de Vossa Excelência. E, nesses últimos tempos, temos debatido muito a matéria, por vários fatores. Um deles foi por conta de termos votado recentemente nessa casa um projeto de lei onde a maioria dos senhores senadores e senhoras senadoras optaram por rejeitar o financiamento empresarial de campanha, fazendo assim eco ao que pensa, ao que analisa a OAB quando ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, requerendo a inconstitucionalidade, à luz da Constituição brasileira, do financiamento empresarial de campanha. E eu, quando comecei meu pronunciamento, falava que alguns senadores, nós que tivemos uma reunião muito importante na sede da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela manhã, senador Jorge Viana lá estava também. Durante a tarde, tivemos um encontro com o presidente, solicitamos uma audiência, tivemos uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, para a quem fomos perguntar a respeito da tramitação da matéria que voltaria à pauta depois de quase 1 ano e meio no dia de ontem, senador Jorge Viana. E, iniciada a discussão da matéria, a apresentação do voto pelo relator ministro Gilmar Mendes, nós estávamos, vários parlamentares, não só senadores, senadoras, mas também deputados e deputadas federais, estávamos no plenário assistindo à sessão do Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro iniciou, de uma forma muito agressiva, a exposição do seu voto, presidente. E de cara, e de forma indireta, e depois por todo o voto que se seguiu por mais de 3 horas, parece que até mais de 4 horas, ele manteve não só esse mesmo tom agressivo, mas elevou ainda mais o tom. E utilizou boa parte das suas argumentações, acusando partidos políticos, senhor presidente, esse foi o centro da defesa do financiamento empresarial por parte do ministro Gilmar Mendes, que votou contra. E aí é importante que nós destaquemos o seguinte: ontem eu disse que eu, ouvindo os argumentos do ministro, imaginei que não estivesse assistindo a uma sessão do Poder Judiciário do Brasil, e sim a uma sessão do Parlamento brasileiro, porque é aqui que nós polemizamos. Lá, os juízes têm que julgar as ações que recebem. Não tem que entrar na análise de partido A ou B, a não ser que isso seja mérito da matéria. Achavam que era uma reunião do PSDB. Exatamente, a não ser que isso seja mérito da matéria que está sendo julgada. Mas não, o julgamento ontem era sobre a constitucionalidade ou não do financiamento empresarial de campanha. Tanto que, ao final da sua fala, o representante da OAB, entidade de respeito, de história nesse país, sobretudo na luta democrática brasileira, senador Jorge Viana, sabemos do papel que a OAB cumpriu na resistência e no combate à ditadura militar, desrespeitando do início ao fim a OAB, acusando a OAB de ser laranja, de ter entrado e ingressado a juizado uma ADIM que não havia sido ela que havia escrito. Ao final do seu voto, o representante secretário-geral da OAB pediu a palavra, o secretário-geral da OAB pediu a palavra para falar a respeito do voto do ministro Gilmar Mendes. E o presidente Lewandowski prontamente concedeu a palavra ao doutor Cláudio de Souza Pereira Neto, que é o secretário-geral da OAB, sobre os protestos do ministro Gilmar Mendes. Foi, então,
que o presidente da sessão disse que não haveria problema nenhum, depois de mais de 3 horas de voto, o representante da entidade que havia sido duramente atacada e o autor daquela petição utilizasse a palavra. E aí o ministro se retirou, senhor presidente. O ministro não ficou, porque disse que não ia ficar para ouvir e se retirou. Deu o seu voto contrário. Então, com o seu voto, o placar está em 6 votos a favor da ADIM da OAB e 2 votos contrários. E a sessão seguirá no dia de hoje, senhor presidente. A sessão, e eu quero dizer que minhas esperanças são muito grandes para que a gente possa, para que o povo brasileiro possa vencer essa batalha, que não tem sido uma batalha fácil, não, uma batalha muito difícil, senhor presidente, porque vivemos uma dificuldade enorme econômica, mas principalmente política. O Brasil inteiro está assistindo estarrecido às revelações de corrupção que ligam empresas a partidos políticos. E aqui eu quero repetir o que disse ontem, que, aliás, de forma maldosa, de forma leviana, maldosa, foi interpretado de forma equivocada por um senador dessa casa, senador Jorge Viana, que tenta manipular as minhas palavras, enquanto o que eu estava dizendo ontem é que, se permanecer o atual sistema de financiamento eleitoral, nós teremos no futuro muito mais problemas do que temos hoje, porque todos os parlamentares, não só parlamentares, mas também chefes de executivo, recebem dinheiro de empresas para suas campanhas eleitorais. E somente isso, diante de todos os fatos revelados, já coloca em suspeição todos os parlamentares. E dei o exemplo. Um delator, dono da UTC, chamado Ricardo Pessoa, e aqui eu repito, esse delator que a empresa dele doou para os 2 candidatos à presidência da República que foram para o segundo turno, para o que perdeu até mais do que para que ganhou, doou dinheiro. E como é que agora nós vamos separar o que é dinheiro da propina e o que não é? Veja, foi o próprio delator que disse o seguinte, que sempre ele separava dinheiro de propina para as campanhas eleitorais e dava a todos os partidos. Por quê? Porque abriam portas no Congresso Nacional. Então não veio, o ministro ontem, infelizmente, senador Jorge, ele usou exatamente o mesmo argumento que o DEM, partido DEM, o antigo PFL, que era PFL, partido que sustentou a ditadura militar, usou aqui no plenário dessa casa, bem como o PSDB, tentando atacar um partido político, no caso, o Partido dos Trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, defendendo o financiamento empresarial de campanha. Veja, senhor presidente, essas pessoas, esses parlamentares que falam tanto de ética, têm agora à sua frente uma grande oportunidade, porque não o fizeram, que era votar contra o financiamento empresarial de campanha, mas votaram a favor, senhor presidente. Aqui foram derrotados. Na Câmara dos Deputados, tiveram uma vitória. E eu tenho os dados aqui. Na Câmara dos Deputados, dos 46 deputados do PSDB que votaram, 42 votaram a favor. Do DEM, dos 18 parlamentares que votaram, 19 que votaram, 18 votaram a favor. O meu partido, com muito orgulho eu falo, e de cabeça erguida, 13 deputados federais, 13 votos contrários ao financiamento empresarial de campanha. Falo isso com muito orgulho. E esses que votaram a favor conhecem, dominam mais os dados do que até mesmo aqueles que trabalham diretamente com a advocacia eleitoral. Os gastos de campanha, de acordo com o site do TSE, do ano de 2010, senhores senadores, em 2010, o gasto total, de acordo com o TSE de campanha, foi de 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. É muito dinheiro. 800 milhões de reais é muito dinheiro. Foram o gasto de 2010. Mas vejam, 2014. 2014, 4 anos depois. 4 anos depois. Repito, 2010, 800 milhões dos gastos de campanha eleitoral. 2014,
5 bilhões e 100 milhões de reais. É isso que eles querem manter. E 95% desses recursos provém de poucas grandes empresas. Poucas. A grande maioria delas citada no Lava Jato. E todos eles dizendo, doei para 15 partidos, doei para 20 partidos. E como é que vai separar uma coisa da outra? Aí, o que fica em suspensão é todo o parlamento. É absolutamente tudo. Então, nós só temos uma chance, senador Jorge Viana, e só temos um caminho. O caminho é proibir o financiamento empresarial de campanha. Do contrário, é conversa, como diz o povo, para boi dormir. Porque, eu digo, o combate à corrupção, não se faz com o discurso, se faz na prática. Primeiro, no estilo de vida, no modo de vida, no cumprimento da ética. Isso não vale só para político, isso vale para qualquer cidadão e para qualquer cidadã. Então, não me convence. E o povo tem que saber. Eles navegam porque o povo não sabe. Porque o povo não sabe, o povo que é contra o financiamento empresarial de campanha, senador Jorge Viana. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa há não muito tempo, acho que foi no mês de julho, uma pesquisa com mais de 2.100 pessoas, em 135 municípios do país, de todas as regiões. 74% dos entrevistados se manifestaram contrário ao financiamento empresarial de campanha. Mas vamos seguindo. Professores da Universidade de São Paulo e da Unifesp, da USP e da Unifesp, foram à Avenida Paulista no dia 16 de agosto, manifestação contrária ao governo, todos lembram. E lá eles fizeram uma pesquisa. Alunos da Unifesp e da USP, coordenados pelo professor Pablo Hortelano e pela professora Esther Solano. E qual o resultado? 75% dos entrevistados, aqueles que estavam na Avenida Paulista, não no dia 20, mas no dia 16, 75% contrários ao financiamento empresarial de campanha. Mas esses que se dizem os defensores da ética votaram a favor. E eu aqui dei os dados, Então, veja, querem continuar essa forma e alegam o quê? Que vai ter caixa 2? E hoje não tem caixa 2? Hoje não tem caixa 2? Olha, senhor Jorge Viana, eu quero dizer que tem uma história, mas como eu sei que alguns têm também. Uma história de mais de 30 anos na vida pública, mais de 30 anos. E tenho muito orgulho de andar por onde quer que seja de cabeça erguida. E tenho muito orgulho de aqui, seja defendendo o governo do presidente Lula, defendendo o governo da presidenta Dilma ou combatendo o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tenho muito orgulho de manter a minha coerência. E é exatamente por isso, senhores senadores, que eu tenho dito muito dessa tribuna, que o momento em que o Brasil vive é um momento de crise profunda, mas a crise política é maior. A crise política é maior do que a crise econômica, porque não aceitam com que seja a presidenta Dilma a que promova, a que conduza as ações necessárias para que saiamos da crise. Todos sabem que o momento não é fácil, que precisam de medidas duras, drásticas. E nessa hora todos devíamos nos unir, mas não. O que eles só pensam, só falam e só querem é o impeachment da presidente Dilma. Senador Lazieri, eu ouvi seu pronunciamento, Vossa Excelência, fazendo críticas ao governo. Mas eu não ouvi Vossa Excelência defendendo que a presidenta sofra o impedimento, porque eu sei que Vossa Excelência não é um golpista. Mas não é a maioria como Vossa Excelência. A maioria não quer saber e acha que uma situação de desgaste político, de crise econômica, é possível de levar ao impedimento de uma presidente. Ora, o presidente da República tem que ser afastado quando comete crime. Qual foi o crime
que cometeu a presidente Dilma. Hoje, tomou posse para o seu segundo mandato o Procurador-Geral da República, Procurador Rodrigo Janot, que fez um curto, entretanto profundo pronunciamento no ato da sua posse. E destacou algumas questões que eu faço a absoluta questão de repetir aqui, que é o fortalecimento da democracia e a independência dos poderes. A independência. Falou da postura do Senado Federal, postura republicana, e da postura democrática da presidente, que reconheceu, mesmo não sendo nenhuma obrigação legal, mas reconheceu a lista tríplice do Ministério Público e mandou para essa casa, para o Senado Federal, o nome que obteve mais votos, que foi do ministro Rodrigo Janot. A presidente, por seu turno, falou da postura também imparcial do Poder Executivo para não interferir nas investigações de corrupção. Talvez os jovens acham que isso seja normal, mas não é, porque não era assim na época do Fernando Henrique Cardoso, que nada se investigava, porque o então procurador da época, que não era o da lista, engavetava tudo que era representação. Então, eu concluo meu pronunciamento aqui, dizendo que vamos voltar novamente ao Supremo, porque segue o julgamento hoje, e se tudo der certo, a população brasileira, os mais de 75% do povo brasileiro, contrários ao financiamento empresarial de campanha, vão derrotar uma minoria representada pelos partidos de direita, pelos partidos conservadores. Muito obrigada, senhor presidente.